Olá, eu sou Rafael Ticiano e neste episódio apresentarei essa linda varanda gourmet, criada num espaço que antes não havia nada, um espaço inutilizado e que virou esse lindo ambiente. Vem comigo que eu vou mostrar todos os detalhes para vocês. Nosso escritório foi procurado 6 meses atrás pelos proprietários desta casa, que já moravam aqui em torno de 5 anos. Esse ambiente estava vazio, não tinha nada, que ele era inutilizado, então nós criamos uma linda varanda gourmet e também uma adega que nós apresentaremos logo mais para vocês, e o resultado ficou muito melhor do que nós esperávamos. Este projeto, eu fiz questão de gravar ele porque ele é cheio de ideias muito interessantes para quem gosta de arquitetura, para quem está construindo ou vai construir. O primeiro ponto foi entender tudo aquilo que já existia na casa. Por quê? Eu não queria fazer uma varanda gourmet que desassociasse do restante da casa. Todos os meus projetos eu tenho essa premissa de usar o mesmo piso na casa toda, trazer elementos, por exemplo, a cor da marcenaria que tem na casa, eu gosto de utilizar na varanda gourmet, para que você tenha uma homogeneidade na casa como um todo. Então, elementos que já existem na casa, eu trago para o projeto novo, tá? Então foi o caso, por exemplo, do piso, tá? O mesmo piso da casa toda, nós trouxemos para cá. Aqui, essa bancada, ela é um quartzito Taj Mahal, tá? Uma pedra resistente, por isso nós colocamos aqui na parte da gourmet da churrasqueira. Então é uma pedra que, além de ter uma estética muito bonita, é um material que, assim, hoje é o quartzito mais utilizado no Brasil. Na casa, ele está nas bancadas dos banheiros. Então por isso nós, para trazer essa assimilação do que já existe para o ambiente novo, nós trouxemos a bancada. E nos meus projetos eu tenho uma premissa de usar poucos elementos de revestimento, tá? Poucos elementos e geralmente elementos naturais. Então aqui nós temos a bancada no quartzito, aqui nós subimos com um frontão, tem gente que chama de frontão, rodabanca, cada região do país tem um nome. Aqui em Minas a gente chama de frontão. Então nós usamos o mesmo material na bancada, subindo, tá, para fazer a proteção aqui da parede. E depois nós optamos por essa marcenaria, colocando a mesma cor de MDF que já existia na casa. Então, quando você traz essa assimilação, você traz uma uniformidade para a casa. E isso traz uma limpeza visual muito interessante. Como disse anteriormente a vocês, aqui não tinha nada antes, tá? Então aqui tem um banheiro, um lavabo, que ele dá auxílio à piscina. Então, em virtude disso, aqui havia antes uma porta de alumínio, uma porta própria para a área externa e aqui uma janela. Mas não ia ficar nada interessante visualmente, esteticamente, uma porta e uma janela dessas virado para uma varanda gourmet tão bonita. Então nós optamos por criar uma marcenaria. Eu uso muito isso nos meus projetos, pessoal. Quanto menos elemento visual você trazer para o espaço, mais interessante fica o projeto, o resultado final. Então nós tiramos a porta anterior, colocamos uma porta em marcenaria, tá? Aqui toda a marcenaria do novo espaço foi executada pela Nativa, que executam vários dos meus projetos, que inclusive aqui no canal tem vários vídeos com eles. E nós colocamos a porta, nós tiramos a porta anterior, colocamos a porta em MDF. Aqui nós temos o frejó, tá? O frejó da Duratex, que é uma cor que eu gosto muito, igual eu falei para vocês, já havia na casa, então nós continuamos. E nós mimetizamos a porta para o lavabo. E olha que interessante, pessoal, aqui ó, nós temos uma janela. Como é uma janela que não necessariamente precisa ficar o tempo todo aberta, nós criamos este painel. E olha só que interessante, tem a janela aqui dentro. Por que isso? Porque aí eu escondo, quando necessário, sistema toque, fecha o toque, e você esconde na marcenaria esse elemento visual que antes não ia ficar interessante. E você tem um resultado incrível, né? Então isso é um elemento que eu gosto muito de utilizar nos meus
projetos. Uma marcenaria que você mimetiza portas, quando possível em janelas, tanto na fachada, ambientes internos. Então aqui um problema que estava me incomodando muito, que era um banheiro que dava para exatamente para uma varanda gourmet, ele foi resolvido sem grandes interferências estruturais. Já aqui na bancada, como eu disse anteriormente, nós temos o quartzito Taj Mahal. É um material que eu gosto muito de utilizar nos meus projetos, porque a gente sai daqueles granitos convencionais que todo mundo usa e você tem um material com uma estética bem interessante, tá? Então, já falei anteriormente, a gente usou o fronton no mesmo material, mas alguns detalhes dessa bancada são muito importantes para também trazer essa limpeza visual que eu gosto tanto nos meus projetos. Começando pela bancada, tá? Hoje é padrão no meu escritório, todas as bancadas serem slim. Eu não coloco mais aquela saia, antigamente eu usava a saia de 10, hoje eu não uso mais saia. A própria espessura da pedra eu uso como acabamento final, tá? Então aí, aqui ela é um quartzito, então ele tem mais ou menos uns 2 centímetros. Se for uma pedra ultra compacta, ele tem um pouco menos, mas eu mantenho essa espessura da pedra para manter esse padrão slim e essa ideia de menos elementos. Então, aqui nós temos uma bancada, então aqui nós temos uma área seca, nós optamos por colocar um cooktop a gás e não de indução. E daqui a pouco vou mostrar um detalhe muito interessante aqui para vocês, tá? E olha só que interessante esse acabamento. Isso aqui é um acabamento que nós chamamos de borda americana, tá? Ela é toda feita no jato de água de alta pressão. Então ele tem esse acabamento abaulado e ele fica muito interessante. Ele não tem aquela quina 90 graus reta. Então ele dá uma leveza para o projeto. Olha só que interessante. Ele tem essa abaulada e nós aqui fizemos essa curva nas quinas também para dar essa ideia de um detalhe bem interessante no projeto, né? Olha só que bacana também aqui a questão dos espelhos das tomadas. Aqui na varanda gourmet nós optamos por colocar os espelhos na parede, as tomadas na parede e não numa torre na bancada, por questão de água, tá? Questão mesmo do dia a dia, tá? Então nós colocamos nas paredes e aqui nós colocamos o espelho feito na própria pedra. E ele é colocado aqui por ímãs, ímãs bem fortes que mantém a pedra aqui na parede. E olha o tanto que isso traz uma limpeza também visual interessantíssima para o projeto. Então é nos pequenos detalhes que vocês veem a riqueza de um ambiente. Então o detalhe é que faz toda a diferença. Então, por exemplo, nós temos essa precisão dos detalhes aqui no espelho da tomada, aqui no acabamento dessa borda americana que eu disse a vocês, e também vindo para cá, eu queria mostrar para vocês que nós tivemos o cuidado de colocar a emenda, porque é claro que é uma pedra muito grande, e nós colocamos a emenda, olha só que bacana, da parte vertical, né, do frontão, alinhada com a emenda da bancada em si. Então você tem ali uma estética, um cuidado com a estética muito mais primoroso, tá? Toda a bancada, toda a parte de marmoraria aqui foi feita pelos meus parceiros de Uberlândia, a PLA, é uma marmoraria de alto padrão. Eles são especialistas em pedras ultracompactas, mas eles também trabalham com pedras naturais. E igual no caso aqui foi o quartzito Taj Mahal, né? Então a pedra natural, nós optamos por utilizar ela. Então eles fazem um trabalho assim primoroso e eu super recomendo eles para os meus clientes. Agora um detalhe muito interessante desse projeto, pessoal, é a churrasqueira. Um dia desses eu postei esse vídeo, né, e um cliente meu perguntou: Rafael, que legal a varanda gourmet, mas cadê a churrasqueira? Ela tá aqui. Olha só que bacana. Eu particularmente não sou muito adepto de churrasqueiras de alvenaria. Eu prefiro ou a churrasqueira ela mimetizada, igual tá aqui, ou ela a gás. Mas aí vai da questão de cada cliente. Tem cliente meu que pede churrasqueira a gás, a grande maioria pede churrasqueira a carvão,
porque gostam mais da carne, do sabor da carne nesse tipo de churrasqueira. Então é muito peculiar isso, é o gosto de cada cliente. Então nós trabalhamos em cima do pedido de cada cliente, tá? Então aqui foi uma churrasqueira carvão. Mas aqui a ideia, um dos pedidos dos nossos clientes foi que fosse uma varanda gourmet, mas não que fosse uma varanda gourmet caricata, que desse cara de varanda gourmet, então fosse algo mais sofisticado. Então vocês podem ver um ambiente muito bonito, um ambiente esteticamente que você pode usar não só para um churrasco, mas para você fazer um jantar no dia, um jantar especial, tá? Então vocês vão ver até no mobiliário, na escolha dos tecidos, nós optamos pela escolha de tecidos mais sofisticados, né, com uma textura interessante, no caso aqui foi o bouclé. Então aqui a churrasqueira ela está totalmente mimetizada. Primeiro por conta da coifa, aqui tem uma coifa que funciona muito bem, é uma coifa mimetizada e aqui ela é toda em alumínio, tá? E aqui nós revestimos ela com a marcenaria. E olha só que legal, pessoal, aqui tem uma tampa. Então vocês têm uma tampa aqui feita também pela PLA e deu um encaixe perfeito, porque aí o braseiro fica 100% escondido e no dia a dia você ainda tem um apoio ali para um jantar para você servir a bancada de apoio. Olha só que bacana. Aqui nós temos então uma pedra. Olha só que bacana, pessoal. Aqui nós temos o braseiro, tá? Ele fica totalmente mimetizado. Vocês concordam comigo que não é bonito ficar vendo o braseiro desse todo dia? Ele acaba atrapalhando a estética da gourmet que tá tão bonita. E além do mais, por mais que você limpe, sempre fica sujo por conta da questão do carvão. Então, nós optamos por colocar essa pedra, tá? É só tirar e pôr, é a coisa mais simples, então eu faço isso em todos os meus projetos. Por quê? Você esconde o braseiro, ele fica mimetizado e aqui eu tenho uma churrasqueira que funciona e muito bem, pessoal. Detalhe, essa churrasqueira ela não é uma churrasqueira de enfeite, ela funciona muito bem. Os meus clientes, eles disseram que eles gostam de fazer churrasco e me disseram que a coifa funciona muito bem, mas porque nós também tivemos o trabalho, o cuidado de indicar uma coifa com um motor de sucção muito potente. Então aqui não é uma churrasqueira de enfeite, é uma churrasqueira que funciona, uma churrasqueira que realmente é para um bom churrasco. E olha só que interessante, pessoal, aqui de baixo nós temos na marcenaria tudo escondidinho. Nós temos aqui ó, a grelha, que aí no caso do meu cliente ela ficou embutida certinha. Ele tira a grelha, coloca aqui em cima. Ali embaixo nós temos um apoio e um espaço para colocar o carvão. Faz o churrasco, limpa, lava, né? Claro, tem que deixar tudo muito organizado. Tira tudo, guarda aqui dentro, fecha e você tem aqui, depois que coloca a tampa, um espaço de apoio totalmente mimetizado. Então aqui é realmente essa união da estética com a funcionalidade. Uma churrasqueira que realmente funciona, que tem uma sucção excelente, mas que depois você esconde tudo e não fica aquela varanda gourmet com cara de churrasco no outro dia. Então fica tudo muito mimetizado. E finalizando este cantinho, eu queria falar dessa parede. Nós colocamos a pedra madeira, tá? Por dois motivos. Primeiro, porque ela já é utilizada no restante da casa, tanto ali no fundo da piscina quanto na fachada, e também porque nós queríamos uma proteção extra, questão de muro, porque aqui é o muro de divisa com o vizinho. Então a gente queria uma proteção a mais na questão de infiltração. E ainda falando da marcenaria, eu queria chamar a atenção para as prateleiras com esse painel ao fundo, tá? O painel foi para você realmente cortar ali a questão do quartzito, você não ter ele na parede toda para não ficar tão carregado. E as prateleiras na questão de você ter espaços para você trazer os adornos, tá? Aqui poucos adornos, a gente não quis armário fechado, tá? Então a gente queria algo sutil e mais suave, mais leve. Então aqui poucos adornos, em sua maioria vasos de barro, tá? Que eu gosto muito dos vasos cerâmicos, tá? Aqui vasos da cidade de Tiradentes e com vegetação. E uma escultura finalizando a parte de adorno.
Um outro detalhe, pessoal, da marcenaria que eu gosto muito, aqui no caso da Gourmet, foi que embaixo nós usamos somente portas de giro, tá? Na cozinha, eu vou falar a verdade, eu ainda abro exceção para você misturar gavetinhas com gavetas, porque é um espaço de principalmente cozinhas de uso intenso, né? Então, quando a casa, igual nessa casa, tem uma cozinha separada da varanda Gourmet, lá eu abro exceção para você colocar essa mistura de gavetas com porta de giro, com gavetões. Mas aqui eu trouxe essa unidade visual só com portas de giro, de novo, para não ter muitos elementos visuais. Manter essa homogeneidade, esse padrão. Agora, aqui dentro, por mais que eu tenha essa homogeneidade, aqui dentro eu tenho gavetas de apoio, como aqui, ó, para você colocar os objetos do dia do churrasco. E aqui, olha só que bacana, nós temos o gás. Todo o gás canalizado da casa é do outro lado. Então a gente não ia quebrar tudo por conta desse gás que aqui é um apoio, tá, pessoal? Muitos dos nossos clientes pedem um cooktop de 2 bocas para você fazer uma mandioca, esquentar uma água. Então, assim, algo mesmo do churrasco, para ter tudo aqui. Não ter que ficar usando a cozinha da casa. Então aqui nós optamos por a pedido dos nossos clientes, um cooktop a gás, porque alguns pedem de indução, mas eles pediram a gás. E aqui nós temos uns frisos ripados com ventilação. Por quê? Porque gás, né, ele tem que ter ventilação. E aqui ao lado nós temos um painel. Porque se você olhar de cá, você não vê um buraco com gás aqui. Então você tem essa preocupação com a estética também. Mesmo que é um espaço de pouca visualização, a gente teve esse cuidado com a estética. A parte da cervejeira é uma cervejeira que o cliente já existia, já tinha, ele gosta muito dela, então nós mantivemos, tá? Então por isso que ela está aparente a pedido dele. Então esse espaço, pessoal, é um espaço muito funcional, cheio de ideias em relação à estética, tá? E que tira um pouco daquela imagem estereotipada de gourmet. Então a gente trouxe um requinte maior para o espaço e ficou muito interessante para ajudar. Continuando os acabamentos, como eu disse para vocês, o chão é um chão acetinado, é o mesmo chão da casa toda. Então, todos os meus projetos eu faço isso, o mesmo piso para tudo, para todos os banheiros. Eventualmente o banheiro do casal e o lavabo eu faço diferentes, tá? Principalmente o lavabo, nesse eu sempre faço, mas eventualmente o banheiro do casal eu coloco outro revestimento, mas a maior parte dos projetos são todos iguais. Aqui nós colocamos um forro em madeira Cumaru. Para mim, varanda gourmet com forro Cumaru traz um aconchego bem interessante. Então, como aqui a gente tem muita madeira, um ambiente quente, gostoso, com cores bem interessantes, nós trouxemos aqui a questão do forro em madeira em Cumaru, tá? A gente já na parte da fachada a gente tem outros forros que já são em Cumaru, então nós só fizemos essa adição aqui desse espaço. Nós utilizamos a iluminação Pico da Interlight, tá? Eu hoje basicamente uso esse tipo de spot no meu projeto, comprados na Eletrofonte, tá? Porque eles são muito minimalistas, então eles trazem, ele não pesa, tá? Na questão da estética. E outro detalhe muito importante que eu gosto de pontuar nos meus projetos é colocar um perfil de iluminação contínuo em frente bancadas. Por quê? Aqui é um espaço funcional. Então a gente tem que ter uma iluminação mais forte, mais interessante aqui, né? Então nós pontuamos esse alinhamento da bancada com esse perfil superior, tá? E os demais nós colocamos os spots menores da Interlight. E detalhe que são todos ligados de forma separada. Então você quer uma iluminação mais aconchegante, você deixa só talvez aqueles 3 pontos ali, a iluminação dos painéis. Então você consegue ter esse jogo de acordo com a necessidade e o uso. E finalizando este espaço maravilhoso, a escolha do mobiliário seguiu o mesmo rito de todo o restante. Com muita precisão, nosso olhar atento ao que nós iríamos propor aos nossos clientes. E a escolha foi a nova linha da Arte Objeto, uma empresa de Uberaba, mas que revende para todo o Brasil. E olha só que interessante, pessoal, toda a parte de tecido da empresa que nós colocamos aqui, ele é todo no buclé.
tá? Um tecido que já há algumas temporadas vem sendo muito utilizado nos ambientes internos. Ele traz todo um aconchego, porque quando a gente fala de decoração, não é só a cor que traz o diferencial para os espaços, para os móveis, é também a textura, tá? Então o buclé que nós utilizamos, que é a nova coleção da Arte Objeto, é um buclé próprio para a área externa. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso pegar essa cadeira, posso colocar aqui no tempo e ele vai aguentar. Claro que todos os móveis de área externa, nós indicamos para os nossos clientes, a parte do estofado, sempre fazer uma capa, né? Que a durabilidade da peça é muito maior. Mas ele já é feito para resistir mais a questão do ambiente externo. Então, toda a parte de... todo o desenho do mobiliário escolhido para cá foram essa nova linha de trazer o ambiente interno para o ambiente externo. Como, por exemplo, com esse sofá. Esse sofá aqui é da coleção nova e ele é um sofá que poderia ser muito bem utilizado no living da casa. Tá? Então aqui nós optamos por fazer a seguinte formatação de mobiliário, porque já que o espaço ele é menor. Um sofá, tá? Com uma mesinha de apoio e uma mesa redonda com 5 confortáveis poltronas. Todo o material ele foi escolhido a dedo por nós, como por exemplo a madeira Cumaru, tá? Nós escolhemos também a cor do metal, a cor do tecido, que eu já falei que é o buclé, mas eles também têm outros tipos de tecido, outros tipos de buclé. Então foi tudo feito para cá, escolhido a dedo, de acordo com o nosso projeto. A escolha da mesa, obviamente, como em todos os meus projetos de varanda gourmet, foi uma redonda. Tá? Eu gosto muito da mesa redonda porque ela aproxima as pessoas, ela traz uma fluidez na comunicação. Então, assim, é realmente uma mesa usada para todos os que estiverem sentados, conversarem da mesma forma, tá? Então aqui nós usamos no tampo uma mesa também Cumaru, mas olha só que bacana, no pé nós optamos por colocar esse pé frisadinho, ripadinho da nova coleção da Arte Objeto. E aqui nós pedimos inclusive que as ripas fossem mais finas, então foi tudo muito bem, tudo customizado de acordo com o nosso projeto.